dia, amados. Paz do Senhor a todos. Podemos assentar, por favor? Pegou nada? Glória a Deus. Aquele homem que está aparecendo ali, ó. Eu vou chorar muito hoje, não tem jeito. Eu orei tanto para o Senhor me segurar no choro. Mas, amados, queria começar fazendo uma pergunta. Como é que foi a infância de vocês? Como é que foi? Quantas mentiras não foram faladas para vocês quando vocês eram crianças? Quantas mentiras? Senhor. Queria contar um negócio para vocês. Falar um pouquinho da minha infância. Meu pai, casado com minha mãe, eu e um irmão, Fabinho, filho espiritual do pastor Marcos André. E vivia numa casa onde a bebida predominava, alcoolismo. Vivia numa casa onde eu via meu pai agredir a minha mãe, fisicamente, com palavras. Vivia numa casa onde eu, criança, era agredido, fisicamente, com palavras. Meu pai, queridos, eu era pequenininho e meu pai me batia como se ele estivesse brigando com um homem do tamanho dele. Vocês conseguem entender isso para uma criança? E no meio desse caminho, meu pai arruma uma outra mulher e resolve sair de casa. E aí mais uma maldição vem sobre a minha vida, covardia. Ele sai de casa de madrugada, para que a gente não veja ele saindo de casa. E aí, a gente perdido, sem pai. Já não tinha uma referência muito boa, também éramos de lá espírita, meu pai era maçom. Eu via meu pai beber, endemoniar, e não sabia, não entendia o que era aquilo. Até porque, por ser de um lar espírita, eu conhecia muito bem os santos e conhecia os Exus, né? Então, eu sabia que eles recebiam santos e recebiam os Exus. Santos, né? E eu fico sem uma referência paterna. E aí, eu me torno uma criança revoltada. E aí eu vou para a casa das minhas famílias. E eu sou escorraçado. Eu sou humilhado. Eu sou amaldiçoado. Eu sou chamado, quando criança, de mentiroso, de moleque, de ovelha negra. Criança. Não era adulto não, tá? Criança. A gente mal, sem pai, a gente faz uma viagem com a família, com a nossa família. E a gente chega na praia, todos, meus primos, com seu pai, com sua mãe, e eu sozinho. Meu irmão sozinho, minha mãe sozinha. Queridos, e naquele lugar, a gente começa a brincar. E eu não tinha limite, eu não tinha pai, gente, para cuidar de mim, para me direcionar. E a gente começa a brincar naquele lugar. E as pessoas começam a se incomodar com a nossa presença lá. No meio do caminho, a gente foi para passar 5, 10 dias, com 3 dias, nós fomos escorraçados de lá. Vocês têm noção do que é isso para uma criança? Vocês têm ideia do que é isso? Uma criança vê, você sendo escorraçado, você não é bem-vindo aqui. Sua mãe não foi bem-vinda aqui. Seu irmão não é bem-vindo aqui. O que é isso? Que cegueira é essa, amado? Que cegueira é essa? E aí eu parto para a adolescência. E aí eu tomo uma direção na minha vida. Eu tomo um posicionamento na minha vida. Eu vou ser tudo aquilo que eles falaram. Eu vou. Eu sou ovelha negra da família mesmo. Rebeldia. Prostituição. Droga. Bebida, alcoolismo. O que tinha de ruim? O
que mais eu podia ser ruim? Essa era a minha busca. Essa era a minha direção. Meu pai sai de casa e deixa a gente sem nada. Minha mãe, emocionalmente abalada, buscando em mães de santo, espiritismo, a volta do meu pai. Charles falou que eles buscavam na feitiçaria o término. Minha mãe buscava a volta do meu pai. E ela não me privou disso, porque ela não tinha saúde emocional para isso. Ela não tinha. E ela ia, eu via isso tudo acontecer. E a gente lá passando necessidade, porque meu pai não simplesmente saiu de casa, ele largou a gente. Ele abandonou a gente durante um tempo. E aí ele conta que alguns anos depois, não foram alguns dias ou meses, não, alguns anos depois, ele está na praia com a nova família dele, a nova mulher dele com as filhas dela, com o filho dela, e uma luz se acende. Cadê meus filhos? E ele volta. Mas isso ele não me contou. Isso ele não me falou na volta, não. Porque quando ele voltou, ele só tinha uma maneira de levar a gente de volta para o lar dele. Ele não voltou para minha mãe, não. Ele só voltou e veio buscar a gente. E ele arrumou a maneira mais prática, mais fácil, que hoje em dia as pessoas arrumam nesse mundão aí, comprar. Ele não levou a gente para morar com ele pelo amor, pelo carinho, não. Nós fomos comprados, criança. Meu irmão primeiro, depois eu. Um quarto dividido com meu irmão. Não tínhamos videogame, uma televisão para a casa toda. E de repente chega meu pai e vem e leva meu irmão. E eu fico com a minha mãe. E aí eu começo a ir visitar meu irmão, visitar meu pai, e eu começo a ver aquela coisa. Tudo que eu não tinha, tudo que eu não tive. Videogame, televisão no quarto. E eu fui e largo minha mãe também. E vou morar com meu pai. E aí eu vou morar com um homem que continua me ensinando a mentir. E começa a me ensinar coisas piores. Começa a me ensinar a roubar. E aí eu começo a entrar numa vida de prostituição, drogas, mentira. Era tanta mentira que ele não sabia. Ele batia no peito e falava: meu filho não usa droga. Mentira. Mentira. Eu usava. Mas eu era tão bom na mentira, tão bom, que ele conseguia, e ele, não sei se ele acreditava ou se ele fingia acreditar. Pensa num homem mentiroso. Vocês estão olhando para um ex-mentiroso. Um homem. Gente, vocês não têm noção do que é a prisão da mentira. Eu contava uma mentira, e eu tinha tanta certeza que a minha mentira era verdade, que quando eu descobri que a minha mentira era mentira, eu ficava mal. Vocês têm ideia do que é isso? Você contar uma mentira com tanta certeza, com tanta convicção, e lá na frente você descobrir que a sua mentira é mentira. Era assim minha vida. E no meio disso tudo acontecendo, eu fui criado sem responsabilidade. Se vocês pegarem minha carteira de trabalho, meu primeiro registro foi em 2015, foi com 15 anos de idade. Meu primeiro registro. Aí fala: caramba, o cara começou a trabalhar cedo. Não, trabalhava com meu pai. Meu pai me levou para trabalhar com ele. E naquele lugar eu via, ele fazia algo terrível. Ele mexia no dinheiro dos clientes. Meu pai tinha um dos maiores escritórios de Friburgo. Ele não tinha necessidade para isso. Não tinha necessidade para isso. Meu pai herdou um escritório do meu avô. Manchou o nome do meu avô, porque meu avô, quando deixou o escritório para ele, deixou um nome. Naquela época, Marquinhos, contador, vai saber me dizer se eu estou mentindo ou não. Meu pai tinha uma faixa de 180 clientes. Não precisava roubar. Não tinha necessidade. Mas sabe o que é isso? Ganância. E assim eu fui ensinado, na ganância. E aí meu pai roubava. E todo fim de semana eu tinha muito dinheiro para sair. Com 14 anos, meu pai mais uma vez me comprando, me dá uma moto. 14 anos de idade. Com 15 anos, alguém foi falar com ele: tira a moto do seu filho que ele vai morrer, que ele é doido. Ele é maluco.
E aí meu pai tira a moto de mim e me dá um carro. E junto com o carro, ele me dá algo maior. Uma habilitação falsa. Eu posso ir para qualquer lugar. Posso ir para qualquer lugar. E assim eu vou levando a minha vida. Muitos me conhecem e falavam, nossa, esse dirige muito. Eu dirigia muito. Mas não é porque eu dirigia muito, porque eu era bom. Porque eu tinha uma visão. Eu não tinha coragem de tirar a minha vida. Então eu fazia tudo para tirar a minha vida. Tudo. Esse muro aqui, ó. Eu sou um dos que já derrubou esse muro aqui. Eu fiz aquela curva chovendo, 6 horas da manhã, a 160 por hora. Vocês têm ideia do que é isso? Chovendo, neblinando, a 160 por hora eu faço aquela curva ali e vem parar no meio dessa muralha aqui e sai derrubando tudo. Aqui, nessa igreja, onde Deus me plantou. E aí, amado? Como assim eu não morri? Pelo contrário, eu bati. Fumaceiro saindo, porque você fala, eu quero morrer, eu tenho medo de morrer. Mas na hora que subiu o fumaceiro, eu falei, o carro vai pegar fogo. E eu saí correndo do carro, para não morrer. Mas como assim? Você não quer morrer? E ali aconteceu mais uma coisa. Silvinho sai daqui de dentro e olha para mim e fala, rapaz, que sorte que você deu. Se o cachorro tivesse solto. Tinha um Rottweiler aqui. Se o cachorro tivesse solto, e eu chapado, drogado, eu olho para a cara dele e falo, que cara maluco, eu lá estou preocupado com o cachorro, foi meu carro aqui. E ali é gerado em mim mais uma maldição, raiva. Eu fui criado em lar espírita, eu tinha raiva de cristão, eu tinha raiva de evangélico. Eu fui criado num lar espírita, e eu tinha raiva dessa igreja. Vocês conseguem entender? O que Deus faz na nossa vida quando a gente se permite? E aí, no meio disso tudo, mais uma coisa acontece na nossa vida. Meu pai é denunciado. Ele é denunciado. E ali chega o jornal e faz aquele estardalhaço aqui na cidade. E aí acontece, meu pai tem que fugir daqui. Meu pai tem que ir embora. Porque senão ele vai ser morto. Ele começa a receber, a gente começa a receber ameaça de morte. Eu sei que tem gente aqui que foi vítima do meu pai. Eu sei que tem. Adriano, da Graça, material de construção, foi uma vítima do meu pai. Olha que tremendo. Tem mais um aqui que... Lá, ó. Flávio ou Fabrício? Esqueci o nome agora. Fabrício? Flávio? Tá lá. Vítima. Tá aqui hoje. A gente se cruza. Há um tempo atrás, eu chego aqui, olho pro Flávio aqui, eu meto o pé. Não tinha coragem. Como é que eu ia encarar alguém? Eu não era homem, eu era covarde. Covardia. E meu pai vai embora. Interessante que no meio disso tudo, meu pai sempre me jogou na frente. Eu fui criado desde novo, gostando muito de artes marciais, gostando muito de luta. E aí ele confiava em mim, ao invés dele me defender, ele confiava em mim para eu defender ele. E aí meu pai tem que fugir de Friburgo. E quem fica? Eu. Trabalhava com ele. Vocês têm ideia do que é viver 2, 3 anos da sua vida só esperando o momento que você vai ser morto? Era assim minha vida. Eu esperava a hora que eu ia ser morto. Porque as pessoas, a gente recebia ligação, se o pai não apareceu, a gente mata o filho. Vai matar o filho, o pai aparece. E aí a gente mata o pai. E assim eu fui levando minha vida. 3 anos, escondido. 3 anos, com síndrome do pânico. 3 anos, esperando a morte. Saía para trabalhar. Meu time me ajudou muito nesse período. A gente já passando necessidade mesmo, já quase passando fome. E eu tinha uma coisa comigo, orgulho. E meu tio chega e fala, vocês estão precisando de alguma coisa? Eu falo, não. Ele em casa só tinha arroz. Não preciso nada, não. E no dia seguinte, minha tia me liga e pede para eu ir na casa dela. E eu chego lá, tem uma cesta básica. Da mesma forma que eu senti alegria, eu senti uma dor muito grande.
que isso? O que é isso? Aonde que a gente, o que a gente almeja na vida? Que dor. E eu me recordo que eu começo a trabalhar e eu só fazia o caminho, trabalho, casa, casa, trabalho. Eu estava dirigindo, olhava pelo retrovisor, ouvia um farol, é o cara que veio me matar. E eu só pedia, minha mãe, meu irmão, eu vou morrer agora, o cara está ali atrás. E aí eu entrava por uma rua, o cara ia direto, o camarada que estava atrás ia direto. E eu falava, não foi dessa vez. E eu parava o carro na casa da minha mãe, olhava para o lado e falava assim, tem alguém me esperando. Gente, vocês podem não estar entendendo, mas a dimensão disso é muito grande. O abalo emocional que isso traz na nossa vida é muito grande. A falta de referência paterna é muito grande. E eu não podia ser diferente. Quem é Deus? O cara que meu pai falava comigo, Deus não gosta. Não faz isso não que Deus não gosta. E me descia lenha. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. E esse Deus? Quem é Deus? Eu, igreja evangélica que fala de Deus? Para mim não. Para minha vida não. Não quero. E aí, passa esses 3 anos, e eu começo a perder o medo. E aí eu penso, eu falo, caramba, eu posso mudar a minha história. Eu vou mudar a minha história. E volto eu para a rua. E volto eu para a bebedeira. E volto eu para a droga. Volto eu para a prostituição. Mas como assim? Você não ia mudar a sua história? Mudei. Saí do pânico, saí do medo. Voltei para a minha vida de antigamente. Para a minha identidade de antigamente. E aí, nesse meio tempo, eu conheço a minha esposa. No meio dessa loucura toda, só Deus mesmo para segurar aquela mulher comigo. Pensa num homem doente. Por isso que eu amo tanto família. Porque tem muito homem doente precisando ser alcançado. Por isso que eu amo a geração de Josué. Eu fico vendo o que a geração de Josué tem feito na minha vida nesses anos. Eu começo apaixonado por família. Minha casa foi restaurada, para você ter uma noção, nós éramos conhecidos, eu e minha esposa, como casal curto-circuito. A gente sentava no bar para beber, pedia uma cerveja, o cara botava cerveja, minha esposa falava obrigado. Sua vagabunda, você está dando mole para ele. Insegurança. Não confiava em mim, não tinha uma identidade. Desculpa a palavra aí. E assim, a minha esposa, perseverando, guerreando. E aí a gente conhece o GFI. Henrique e Ana Cláudia. Eles foram embora para São Paulo, agora voltaram. E a minha esposa faz a inscrição para o GFI. E eu lembro que quando a gente sai daquela formatura, porque a irmã dela tinha se formado, a gente sai daquela formatura do GFI, a minha esposa faz a inscrição e eu desço. E ali eu fui tomado por uma ira. E ali eu falei, eu vou me separar dessa mulher. Mas sabe o que eu pensava? Se eu largar ela, vai vir outro pegar. Eu não posso perder. A minha visão era essa, eu não podia perder nada. Eu já tinha perdido muita coisa na vida, não podia perder mais nada. E aí, por isso, eu era um ciumento doentio. Vocês não estão entendendo. Era um ciumento doentio. Vocês podem perguntar a minha esposa ficava apavorada. Ela ficava assim, ó. E mesmo ela assim, se ela fizesse isso aqui, eu já partia para dentro dela. Você está maluca? O que você está fazendo? Está olhando para quem? E assim a gente chega no GFI. Eu não querendo vir, mas tive que vir. Ciumento, como é que eu vou deixar ela sozinha num monte de gente aí, que eu nem conheço? E aí eu venho para o GFI, começo a fazer o GFI. Primeira lição, vamos dar a mão para orar. E aí todo mundo de mão dada, olhinho fechado, e eu de mão dada, olhando para a mão dela, para ver como é que ela estava segurando a mão do camarada que estava do lado. Se ela estava fazendo carinho, se ela estava segurando com os dedinhos abertos. Vocês têm noção do que é isso, gente? Vocês têm noção? Foi assim que eu cheguei aqui, um lixo. Um lixo. Loucura, loucura. E ali a gente começa no GFI em 2007. A gente dá início no GFI. E ali eu confesso a vocês que Deus é perfeito. Começa a ser gerado em mim algo que eu não tinha por ninguém.
Eu não conseguia ter uma... Eu sou um homem, eu estou com 38 anos, eu tenho poucos amigos de verdade que frequentam a minha casa. Um desses meus amigos é o meu cunhado, do Horto, que a gente se conheceu antes de eu vir ficar com a minha esposa, a esposa dele também. E eu estou no GFI e aquilo começa a ser gerado em mim um amor, não por Deus, mas pela vida do Henrique e da Ana. Eu botei o pé na casa deles, no primeiro dia eles falaram assim, vocês podem ter certeza, para todo mundo, não foi para mim não, para todo mundo, vocês podem ter certeza de uma coisa, a gente ama a vida de vocês. Saí de lá e falei, que carinha mentiroso, ele ama a minha vida, nem me conhece, sabe nem quem eu sou. A hora que eu der a primeira patada nele, eu quero ver se ele ama a minha vida. Eu era assim, gostava de ser assim. Nossa, como eu gostava de ser assim. Se a pessoa olhar para mim e falar assim, nossa, que cara é esse? Aí que eu ficava, isso aí mesmo, esse sou eu. E aí no GFI, com o Henrique e Ana, a gente começa, e a Ana começa a falar com a minha esposa. Não chama ele para ir para a igreja agora não. Ora que Deus vai preparar um momento. E um belo domingo, eu estou tomando banho, minha esposa entra, bota só a carinha assim, com medo danado. Vamos na igreja hoje? Você quer ir? Se quiser ir, eu vou. Eu não quero ir não, mas se quiser ir, eu vou. Ela falou, eu quero. Falei, então vamos. E aí eu chego nessa casa. Ó, os cultos que a gente teve aqui embaixo, pastor, nas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, eu sentava lá no cantinho, do lado da Henrique e Ana, cadeira aqui. Vocês têm ideia de como eu chegava na igreja nos domingos? Vou falar para vocês, chapado. Eu enchia a cara. Eu passava o dia inteiro no churrasco bebendo. Mas quando dava 4 horas da tarde, minha esposa falava, vamos para a igreja? Eu falava, vamos. Bora. Henrique falava comigo, Fernando, eu tinha culto que eu não conseguia nem prestar atenção, que eu ficava olhando para qualquer hora esse cara vai endemoniar aqui. Chapado, cheio de cerveja, mas vinha. E aí, amados, a gente começa a querer entender o que me traz aqui. Cara, eu bebia, eu estava num churrasco, eu não largava um churrasco por nada. Geralmente, o único dia da semana que eu não bebia era segunda-feira. Era meu dia de luto. Hoje é meu dia de glória. As segundas-feiras tem a geração. Vocês estão entendendo? Era o único dia que eu não bebia, porque eu não tinha força nem para beber, que era o pior dia da minha vida. E hoje é um dos melhores. Na verdade, assim, eu costumo falar para Deus, eu falo, Senhor, eu sou apaixonado pela geração, mas eu também sou apaixonado por cada ministério dessa igreja, a forma, a condução como os jovens. Meu filho, infelizmente, também resolveu tomar um rumo, mas ele é do Senhor, eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida disso. Mas eu vi o tempo que ele teve aqui, o cuidado do pastor Alceu, o carinho do pastor Alceu com a gente, quando ele se perdeu. E eu fiquei mal, falei, caramba, onde eu errei? E o pastor Alceu também ficou um pouquinho, algumas horinhas também com a gente, não foi minutos não, foram horas. E a gente sai de lá renovado. E aí eu estou nessa igreja, e 3, 4 meses depois, Henrique e Ana resolvem se mudar para São Paulo. E eu falei, vou perder de novo. Vou perder minha referência. Estava começando a ganhar uma referência de alguém que me amava. Eu não chorava, não podia chorar, eu era homem. Falar eu te amo, nem para minha mulher. Falar eu te amo, que isso? Ato de covardia, ato de fraqueza. E aí, amado, Henrique fala assim, eu tenho que ir para São Paulo. Mas você não vai ficar sozinho. Eu não posso te deixar sozinho. Eu falava, não, vou levando, já estou bem. Espirituado, estou bem. Acabava os compartilhares, todo mundo ia tomar café, eu ia fumar. Não queria contato com ninguém. E aí eu não sei se ele está aqui, Renilson. Não estou vendo ele aqui. Renilson vem e pega essa bomba. E ali ele começa a cuidar da nossa vida, começa a cuidar do nosso casamento, junto com Deus, claro. E ali começa a ser, depois de muito tempo, não foi fácil não. Renilson chegou lá em casa e eu falei com ele, não sei porque, mas eu não gosto de você. Gosto. E mesmo assim ele me amou.
mesmo assim Ele não me abandonou. E aí a gente começa esse processo familiar. Eu começo a ser cuidado como marido. Mas eu quero dizer algo para vocês. Não como homem. Mas a culpa não é do Renilson, não. A culpa é minha. Eu escondia. Tiago 5,16. Confesse uns aos outros para que você seja curado. Não é isso? Confessar, falar, botar para fora para que a cura venha. E assim foi. Eu sou conduzido por Renilson, sendo ministrado por ele, ensinado por ele. E ali começa a ser gerado um amor por família. Mas eu saía de lá. E quando eu estava sozinho, eu me olhava no espelho. E eu só falava assim: você é uma mentira. Você é um lixo dentro da igreja. Ué, mas dentro da igreja? Dentro da igreja. Você é um lixo. O que você está fazendo aí? Você está enganando a quem? Quem você está enganando? Quem você quer enganar? E é assim eu me via. E nesse meio tempo, isso tudo acontecendo, eu participo do seminário desde 2008. 2008 foi o primeiro seminário aqui, não foi? Não, dentro da igreja. Dentro da igreja. Foi 2008. Eu lembro que o Henrique, na época, falou comigo. Falou: poxa, pena que não vai ser fora, mas vai ser dentro, vai ser benção. E o primeiro dia eu chego, um camarada pega minha mãe e vem orar comigo. E quando eu acabo, ele fala assim: ora aí. Eu falei: não sei orar não. Então tá bom, eu respeito. E eu não orei. Na segunda parte do seminário, vocês acham que eu cheguei aqui na pré-oração? Quase no final do louvor. E eu comecei a ver algo diferente acontecendo nesse seminário. Eu saía desse seminário e eu falava: eu vou mudar minha vida. E aí na segunda-feira, pós-seminário, estava eu lá na geração. Claro, chegando antes, depois da pré-oração, para não ter que orar, e saindo na hora do compartilhar. Vergonha, covardia. E aí eu ia uma, duas e falava: não dá para mim, não é para mim. E eu saía fora. E aí, assim foi se levando, né? 2008, 2009, 2010, 2011. Eu estou sendo ministrado por um homem, não é o Renilson, um outro homem. E ele fala comigo assim: eu não concordo com oração em línguas. Aí eu lembro: também não. Eu não concordo com isso, também não. Pô, homens com identidade familiar, parte 2, é a mesma coisa, eu não vou não. Também não, e não vim. O único seminário que eu perdi, desde que eu entrei na igreja. Cuidado com quem está do seu lado, irmão. Cuidado com o que estão te falando, cuidado com o que você quer ouvir. Eu sempre falo para os meus amigos, o evangelho ele é confronto o tempo inteiro. Você é confrontado o tempo inteiro. Mas sabe por quê? Lá no início, quando você é gerado com uma identidade em Deus. Mas a condução da sua vida, através de seus pais, seus avós, faz com que você perca isso. E aí eu começo a vir aos seminários, e aí eu não posso deixar de falar que todas as barreiras espirituais que eu tinha foram quebradas em seminário. Em 2009 eu começo a ensaiar em casa para vir para o seminário. Começar a ensaiar. Aí paro eu onde? Na frente do espelho. E aí eu vou começar a orar. E eu olho e falo: não sou digno de orar. Não sou digno de chegar a Deus. Sempre falei mal dele. Chegava nessa igreja: vamos orar pelo dízimo. Eu olhava para minha esposa e falava assim: vai começar a sessão roubalheira. Revolta. E aí eu estou sendo cuidado, e eu me olho no espelho, e Deus me traz. Chega um momento da minha vida, para vocês terem uma ideia, eu fico desempregado. Para vocês terem uma noção, eu fiquei desempregado 3 anos e meio. Não fiquei desempregado 1 mês, 2 meses, não, foram 3 anos e meio. 3 anos e meio desempregado. Vocês têm noção do que é você levantar dentro da igreja, tá? Depois vocês vão entender por quê. Você acordar de manhã e levar a sua esposa para trabalhar e voltar para casa. Foi o que eu fiz durante muito tempo. Eu acordava, pegava a minha esposa, levava para casa e
falava com ela, vou procurar emprego. Só que eu voltava, levava para o trabalho e voltava para casa. E ali eu deitava no quarto escuro. E ali eu passava o dia inteiro, até a hora de eu ir buscar ela no trabalho de novo. Depressão. Quem andava comigo aqui, estava perto de mim, não sabia. Eu não falava. Eu guardava para mim. Não sabiam. E aí chega um ponto da minha vida onde eu estou assim desesperado e eu começo realmente a pensar em tirar a minha vida. E eu não tinha o que fazer, eu falava, gente, eu preciso ocupar a minha cabeça. E eu falo com o Renilson. Renilson, eu estou com uma ideia aqui, não sei se eu faço um curso de teologia, ou se eu começo aí na geração. Renilson olha para mim e fala, meu irmão, na sua atualidade, na sua atual situação, geração de Josué. Eu não sei se ele tem noção da dimensão do que ele fez na minha vida. Eu não sei se ele tem ideia do que aquele homem fez na minha vida quando ele me direcionou para a geração. Ele não sabia. E assim eu chego na geração de Josué. E eu chego, um homem orgulhoso, um lixo, um mentiroso. E eu começo a ser ministrado por Deus. E eu começo a chegar aqui e falar, vim no carro resmungando, reclamando. E chega aqui, vem um homem, pá! Deus falando comigo. Meu Deus. Queridos, olha, a paixão que eu tenho por esse ministério, a paixão que eu tenho por essa igreja, já fui revoltado, já tive meu momento de revolta dentro dessa igreja, já quis sair. E minha esposa sempre do meu lado. Ia para um lado, ela estava comigo, ia para o outro, ela estava comigo. Mas quando acabava, ela olhava para mim e falava, amor, vamos voltar para a comunidade. Não é uma bandeira, não. Ah, bandeira do... Não. Uma igreja séria, presença de Deus, o cuidado de Deus, família. Que é bem mais precioso que isso, pastor Valdemir? Família. E aí eu estou na geração de Josué e começa a ser ministrado, E chega uma hora, nos seminários, minhas barreiras espirituais foram caindo, eu falei disso. 2010, 2009, eu tentei orar sozinho em casa para ensaiar, não consegui. Não orava. 2010 eu chego aqui nesse seminário. E aí, dei um azar danado. Atrasou a pré-oração. E aí eu chego, não tinha começado a pré-oração ainda, eu entro feliz, já vi. Vamos, pega a mão do seu irmão e começa a orar. Ai! E ali um irmão começa a orar comigo, que não era daqui, eu não conheço, não sei. E ele começa a orar comigo. E quando ele acaba, amados, eu consigo abrir a minha boca e começo a orar. Ah, Deus começa a fazer a obra. Mas ainda assim eu não chorava. Olha, eu não sei quanto tempo eu guerreei com essa questão do choro na minha vida. Mas esse corredor aqui, terceira fileira, 2011 ou 2012. 2012, 11 eu não estava. A palavra é ministrada, eu venho para o apelo. E ali eu sou tomado pelo Espírito Santo, eu me ajoelho naquele lugar. 10 minutos de choro. E ali eu começo a botar tudo para fora. E ali começa Deus a restaurar a minha vida. E eu começo toda segunda-feira a vir para a geração de Josué. E eu começo a ficar apaixonado pela segunda-feira. O meu dia de luto. Dia ruim. Tá doido, acabava de sair do fim de semana, tinha que entrar na segunda-feira para trabalhar. E eu começo a vir na geração. E ali Deus começa, aqui na geração, Deus começa a fazer uma obra. É uma pena que eu esqueci meu cabo. Eu ia mostrar uma foto. Meu filhinho de 6 anos fez um desenho, quando ele estava com 4 para 5 anos. E nesse desenho está a família. Papai, mamãe, ele, o irmão e a namorada do irmão. E aí você olha para esse desenho, normal, um desenho de criança. Mas tem algo. O papai dele está com a camisa da geração de Josué. O papai dele está ensinando uma identidade de homem para ele. Amados, eu não sei o que o diabo tem falado para você. Ele me enganou durante muito tempo. Mas João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. E durante muito tempo, eu aceitei a paternidade dele sobre a minha vida.
durante muito tempo, eu aceitei que eu não era digno de ser chamado filho de Deus. Geração de Josué, segunda após segunda, seminário após seminário, me ensinando a ser um homem de verdade. O cuidado de Deus é tão grande, que de repente, de um homem frio, eu me transformo num apaixonado. Vocês não têm noção da minha paixão por Deus. Eu me transformo num apaixonado. Tem uns projetinhos aí na nossa vida. Projetinho não. Né, Marquinhos? Né, Charles? Eu estou junto. É para ir para cima, vamos para cima. Né? E eu estou aqui, eu estou falando, e eu estou vindo para a igreja, eu me recordo disso. E eu apaixonado, falando, Deus, por que eu levei tanto tempo? Tanto tempo dentro da igreja, por que eu levei tanto tempo? E aí Deus faz uma ponte aérea. Campo do Coelho, Olaria, pastor Agildo. E ele vem aqui e ministra. Cristão em comum. Os discípulos andaram com Jesus. E durante um tempo eles foram cristãos em comum. Não é isso, pastor? Comuns. Mas chegou o momento que eles se transformaram. Num cristão incomum. Qual cristão você tem sido? Hein? Qual mentira o diabo tem contado para você? Você não é digno? Mentira. Você é um covarde? Mentira. Ele é mentiroso. Você não pode aceitar isso para a sua vida. É mentira, Max. É mentira dele. É mentira. É mentira, irmão. Presta atenção, é mentira. O que ele está falando para você é mentira. Parte para dentro dele. Que isso? Deus nos deu um espírito de ousadia, não de covardia. Chega. Eu sou um usuário de droga. Você está no lugar certo, você não está no lugar errado, não. Eu estou perdido. Mentira! Você não está perdido, não. Que isso? Estava aqui falando querendo lembrar, Charles ministrou essa semana no grupo familiar. Eliseu, ô moço. Na Bíblia, na versão do Alfredo, está moço. O moço acorda, vai lá e olha. Exército inimigo. Que medo. Qual é a sua certeza? Eu tenho uma certeza no meu coração. Eu tenho uma certeza na minha vida. Ele está aqui, ó. E ele vai à frente. E eu vou caminhando junto. E Eliseu fala o quê? Que atrás tem um exército de Deus. Um exército de Deus acompanhando a gente. Que isso? Covardia, mentira. Eu anotei aqui, ó. Se você tem problema com pornografia, ele está dizendo que você não é digno de estar aqui. Mentira. Se você tem problema com droga, e ele está dizendo que você não tem direito de estar aqui. Mentira. Se você tem problema com alcoolismo, e ele está dizendo que você não tem direito de estar aqui. Mentira. Se você está aqui, e ele está dizendo que você é um orgulhoso, que você não tem direito de estar aqui. Mentira. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. E esse fim de semana eu creio, amado. Eu e Charles falávamos aqui durante o louvor de guerra. E eu creio nisso. Vou finalizar. Eu creio que Deus nos trouxe aqui para a gente entrar em guerra. Para a gente guerrear contra ele, contra o mentiroso. Eu creio que Deus te trouxe aqui, para você sair diferente de verdade. Para você entender que você não é um inútil. Para você entender que você é filho. Para você entender que existe uma identidade em você. Para você entender que você não é covarde, você é homem. Foi para isso que ele te trouxe aqui. Queridos, na nossa oraçãozinha lá embaixo, o irmão orou e falou assim: cadeias, correntes serão quebradas nesse lugar. Grilhões, libertação, cura. Olha para sua mão, amado. Tem poder aqui, porque o Espírito de Deus habita em nós. Tem que ter ousadia, a gente precisa ter poder de impor as mãos e a pessoa ser curada. Está em nós. E o diabo fala: não, você não tem condição. Mentira. Queria sim agradecer vocês pela oportunidade, pelo carinho, cuidado. Eu, quando eu entrei na geração, que eu comecei a entender como funcionava a geração, eu fiz um propósito com Deus. Falei: Senhor, covardia não. A
partir desse momento, para aquilo que o Senhor me chamar, eu vou. Eu entendo, foi as minhas palavras para ele, pastor. Falou assim, eu estou numa igreja que é direcionada pelo Senhor. Então, se eu for chamado para fazer uma pré-oração na geração de Josué, foi o Senhor. Se eu for chamado para orar pelo dízimo, esqueci de falar do dízimo, 3 meses, eu dentro da igreja, eu me torno um apaixonado pelo dízimo. Me torno um apaixonado. Mas não me mantive durante um tempo. Me perdi. No tempo da minha depressão. Eu não tinha coragem, perdi a coragem. Mas eu sou um apaixonado. Eu sou um apaixonado. E eu falo com Deus, Senhor, eu não vou rejeitar nada. E aí eu sou chamado para dar a palavra na geração. E eu falo, caramba, onde que eu fui me meter? Tanta coisa para eu falar com Deus, eu fui falar logo isso. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu posso dizer para vocês que eu não posso deixar de testemunhar daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho ouvido, semana após semana na geração de Josué, para a glória de Deus.